Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Geraldo Neto, divertidíssimo por sinal, e ao longo da entrevista vocês vão entender por quê. Ele é professor de Direito Administrativo em preparatórios para a OAB e concursos públicos, pós-graduando em Direito Público, Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes. Curso de Direito Penal Militar pelo Comando Militar do Leste, Exército Brasileiro, e servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Durante a semana, ele ministrou o curso sobre a Lei número 8.112 de 90, que na verdade é o Estatuto do Servidor Público Federal. Na aula 1, ele falou sobre agentes públicos e cargos. Na aula 2, sobre provimento, vacância e deslocamento. Na aula 3, sobre direitos, vantagens e férias. Na aula 4, sobre licenças, afastamentos e direito de petição. E, por fim, na aula 5, sobre regime disciplinar e processos administrativos. Seja bem-vindo ao nosso Saber Direito Debate. Professor, é uma honra te receber aqui. Muitíssimo obrigado, Carol. É uma honra para mim estar aqui, trabalhando com vocês, batendo esse papo, trabalhando com os alunos e transmitindo a informação a respeito da Lei 8.112, que é de suma importância para todos os estudantes de direito, advogados, servidores públicos, e é uma lei de suma importância. É verdade. Então, a gente esteve trabalhando aqui, foi muito prazeroso, sabe? Então, a honra é toda minha. Eu aqui agradeço em poder estar contribuindo aqui para o programa de vocês. E é muito bom a gente sempre entrevistar e conversar com pessoas com essa energia que você tem. Eu agradeço. Bom, vamos começar nosso bate-papo aqui, então, sobre o tema da aula, sobre a Lei 8.112 de 90. Você estava me dizendo que existe talvez uma polêmica, ainda a gente pode chamar de polêmica, em torno do assunto remoção por permuta. Primeiro, o que seria isso e por que existe essa polêmica em torno do tema? Vamos lá, Carol. A polêmica, ela se dá justamente por quê? A remoção é o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro. As pessoas falam de maneira errada, até mesmo servidores públicos falam, eu fui transferido para tal localidade, quando na verdade transferido ele não pode ser, porque a transferência era uma forma de provimento prevista no artigo 8º da Lei 8.112, que foi declarada inconstitucional. A transferência era, assim, basicamente isso. Eu estou no Tribunal Regional do Trabalho, enjoei de lá e quero ir para o TRT e peço transferência. Eu posso fazer isso hoje? Não, porque eu só posso ir para um outro órgão depois de ser aprovada em concurso público, seja de provas ou provas de títulos. A remoção é o deslocamento dentro do mesmo cargo. Seria a maneira correta de se falar. Só que a gente sabe, e a lei determina, a lei deixa claro que é dentro do mesmo quadro. Aí eu dou um exemplo, o policial federal, ele tem um quadro específico dele? Não, ele está dentro do Brasil como um todo. Então ele pode estar no Amapá, ser removido para São Paulo, depois foi removido para o Rio Grande do Sul, e assim por diante. Já um outro exemplo é o tribunal... Exercendo a mesma função. Isso, né? De policial federal, perfeito. Agora, a remoção por permuta, que você acabou me perguntando, não está prevista dentro do edital. Ela acaba advindo da prática, né? Dentro da própria administração pública. Para ser mais direto, essa remoção por permuta se dá da seguinte forma. A gente tem o TRT 15 lá em São Paulo e tem o TRT do Rio de Janeiro. Tem um servidor, um analista do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. E temos um analista lá em São Paulo. Esse servidor do Rio de Janeiro, ele pode pedir remoção para o TRT de São Paulo? Em regra, não. Sabe por quê? Porque o quadro do TRT 15 só pertine a uma parte de São Paulo. O quadro do TRT do Rio de Janeiro só pertine ao Rio de Janeiro. Então, ele pode ser removido para qualquer uma das varas do trabalho dentro do Rio de Janeiro. Mas ir para São Paulo ele não pode, porque seria um quadro diferente. Mas, na prática, a gente sabe que eles acabam ultrapassando um pouquinho, né, da aplicabilidade da lei, ou melhor, acomoda a lei de acordo com a necessidade da administração pública. E acaba existindo a remoção por permuta. E como ela se dá? O presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, ele permite que o servidor vá para São Paulo, ele quer ir para São Paulo, e tem um outro servidor em São Paulo que deseja vir para o Rio de Janeiro. E o presidente de lá permite isso. Então, existe uma permuta, ou seja, uma troca. Só que, enquanto esses servidores estão na ativa, isso daí funciona da maneira melhor possível. É perfeito, né? Porque um está trabalhando em São Paulo, está desejando trabalhar lá, vai estar trabalhando com vontade, com amor, com afinco, e o do Rio de Janeiro é a mesma coisa.
Só que, um exemplo, se um desses servidores vier a falecer, o servidor que falecer, o falecimento, como eles aprenderam na aula ministrada, é uma das formas de vacância. Então, esse cargo vai ficar vago. Só que, na verdade, ele não fica vago aqui no Rio de Janeiro, ele acaba vacando lá em São Paulo. Então, eu vou ter a ausência de um servidor aqui no Rio de Janeiro, sendo que o meu servidor está trabalhando em São Paulo. O TRT do Rio de Janeiro vai desejar que isso aconteça? Não. O que ele vai fazer? Vai chamar de volta o seu servidor. Então, acaba tendo essa precariedade. E aí, independe se o servidor queira voltar ou não, ele vai ser obrigado a voltar. Vai ter que voltar, porque ele é do cargo do Rio de Janeiro. E a vacância gerou num cargo de São Paulo. E essa permuta não mais existe. Porque como vai ter essa permuta, essa troca, se o que era objeto de troca não existe mais? Então, acaba não tendo essa troca. Mas essa permuta não é inconstitucional. Ela não é inconstitucional, porque os dois são servidores públicos, no exemplo dado, analistas, né, que possuem cargo em nível superior, do Tribunal Regional do Trabalho. Entendeu? Então, dentro do próprio órgão, eles acabaram permitindo essa disposição. Entendeu, Carol? Entendi. Não quer dizer, então, que seja proibido. É comum, na verdade? Assim, é difícil acontecer. Porque para que isso aconteça, você tem que ter ciência que um servidor lá de São Paulo deseja vir para o Rio. Ponto. Que você que quer sair do Rio deseja ir para São Paulo. Você tem que cruzar essas informações. Os dois servidores têm que ser ocupantes do mesmo cargo, correto? Do mesmo cargo, e ainda tem que ter um parecer favorável, ou seja, tem que ter um parecer favorável do presidente de ambos os tribunais, para que essa remoção venha a acontecer. Perfeito. Bom, professor, essa lei realmente é pedida na maior parte dos concursos públicos ou nos concursos federais mesmo? Então, essa Lei 8.112, ela é uma lei cobrada extremamente. Todo concurso público para provimento de cargo público na administração federal, quando eu falo administração federal, eu estou me referindo à administração direta, autárquica ou fundacional. Vai ser cobrado a Lei 8.112, porque é o estatuto que vai reger, né, a relação... É como fazer a prova da ordem e não conhecer o estatuto da OAB. Perfeito, perfeito. Porque é aquele estatuto que vai reger essa relação do servidor para com a administração e da administração para com o servidor. Lá nesse estatuto vão estar os deveres, os direitos, as proibições, as penalidades, tudo isso vai estar salvaguardado dentro da Lei 8.112. Então, todo concurso federal para administração direta, autárquica e fundacional acaba sendo cobrado essa lei. E como você deu o exemplo de prova para a OAB, ela é cobrada nos preparatórios para a OAB? Sim, ela é cobrada. Também. Porque, de modo geral, quando as universidades que ministram, né, cursos de direito, elas vêm tratar a respeito dos direitos e interesses dos servidores públicos de maneira genérica, elas abordam o Estatuto Federal, ou seja, a Lei 8.112, visto que cada estado possui um estatuto diferente, parecidos muitas vezes ou não com a Lei 8.112. Um exemplo que a gente tira disso... Então não é restrito aos concursos federais, não, Não, né? não. A Lei 8.112 é título de aplicabilidade e cobrança somente de concursos federais. Porque, um exemplo, se você tem um concurso... Um exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, tem estatuto? Tem. É o Decreto-Lei 220, de 1975, com o seu regulamento, que é o 2479, de 1979. Então, a junção desse decreto-lei e desse decreto, que foram recepcionados pela Constituição Federal com status de lei complementar, eles é que são eles que fazem parte, né, que formam o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é cobrado para qualquer concurso público a nível de Estado do Rio de Janeiro? Sim, não vai ser cobrada a Lei 8.112. Se fosse em São Paulo, cobraria a lei pertinente a São Paulo. Se fosse na Bahia, pertinente à Bahia e assim por diante, porque cada estado possui o seu estatuto. Perfeito. Eu te peço um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais Saber Direito Debate. Até já.
Já voltamos para o nosso segundo bloco, aqui comigo o professor Geraldo Neto. Professor, eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua vida agora, da sua carreira. Ele é praticamente um showman, gente. Ele dá aula, ele canta, ele dança, enfim, faz o que tiver que ser feito para o aluno realmente gostar daquela matéria. É isso mesmo? É verdade. O direito administrativo, ele acaba sendo um pouco, assim, complexo o seu entendimento. Por quê? Se o aluno vai estudar direito penal, ele pega o Código Penal, processo penal e pega o Código de Processo Penal. Direito administrativo é teórico mesmo, direito administrativo, você pega todas as legislações. Porque você pega a Constituição Federal, o poder de polícia está dentro do Código Tributário, o conceito. Você pega as leis esparsas, 8429, 8666, 8112, 9784. Então, como é que você vai dar um sentido lógico e harmonioso para o aluno que está assistindo a sua aula? Eu acabo procurando, da melhor forma possível, levantar os melhores meios de trabalhar isso com o aluno. Eu trabalho através de recursos mnemônicos, através de mapas mentais. Eu sempre faço um mapa mental para o aluno poder visualizar aquilo ali, ajudar a ele represar aquela matéria. Eu também trabalho com casos, né, concretos do dia a dia, aplicando igual o exemplo que a gente trabalhou aqui, da remoção por permuta. Eu vou fazendo isso. Isso tanto auxilia aquele que quer ser aprovado a um concurso público, junto à administração pública federal ou estadual, dependendo do estado em que ele se encontra, e também auxilia ele junto à prova da OAB, porque você tem que ter uma grande gama de conhecimentos num curto espaço de tempo. Aí o que eu faço? Eu me utilizo de recursos mnemônicos que a gente fragmenta, né? A gente deixa nem fragmenta, né? A gente sintetiza todo aquele conhecimento rebuscado que na hora da prova o aluno ele lembra daquele recurso mnemônico. E a partir daí ele abre uma pastinha de armazenamento dentro do cérebro dele e tem acesso a todas as informações que são necessárias. Igual eu dei um exemplo, né? Arerê no pererê, formas de provimento. Aí a gente brinca, né? Toda música de axé tem arerê no pererê. Entendi. O aluno vai lembrar. Só que na hora da prova ele vai lembrar arerê no pererê? Vai. E ele vai lembrar da seguinte forma: aproveitamento, reversão, recondução, promoção, nomeação, readaptação, reintegração. Isso é uma técnica que, na verdade, todo mundo que foi aluno um dia já deve ter pego um professor com mais ou menos com o seu estilo. É uma técnica que realmente funciona, né? Funciona. E assim... E a gente se lembra para o resto da vida, né? O que eu falo para os meus alunos. Olha só, você está preparado para jamais esquecer de mim em toda a sua vida? Aí eles brincam, né? E eu vou fazendo isso. Tem recursos que eu criei, que eu adapto, que eu vou alterando isso de acordo com a necessidade de cada aluno. De acordo com a prova que ele está prestando, de acordo com se é a prova da OAB, de acordo com a banca de concurso público, ou a banca que está realizando a prova da OAB. E a gente vai fazer isso, a gente vai trocando essa ideia. Muitas vezes a gente precisa apenas de signos, né? Pois é. De signos que nos remetam à lembrança de um estudo, de uma teoria, né? Verdade. Por um exemplo, você vai bater um papo de atos administrativos. Matéria recorrente em absolutamente quase todos os concursos públicos. Né? Do cargo que menos paga, o que mais paga cai, atos administrativos. Aí eu brinco com meus alunos, eu falo assim, ó, ff.com, TAPEI e NONEP. Pronto, acabou, você matou atos administrativos. E o que é o ff.com? São os elementos, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Aí a gente fala dos elementos, que são imprescindíveis. TAPEI, tipicidade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade, exigibilidade e imperatividade, esses são os atributos. E NONEP? São as classificações dos atos administrativos. NONEP, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Aí o negocial, até brinco com os alunos, né? Você está no Rio de Janeiro, você vai comemorar, você vai beber um negocinho para comemorar o seu concurso. Você vai tomar um negocinho na Lapa. Ato negocial, Lapa. É o quê? Licença, admissão, permissão e autorizações. Olha então só. Isso facilita, né? Isso facilita o entendimento do aluno. Professor, e como é que é isso? Você fica horas bolando? Eu acabo preparando isso quando eu estou no engarrafamento, ou então eu estou conversando com uma pessoa na rua, qualquer. A pessoa fala algo. Surge alguma Esse coisa? NONEP, sabe de onde surgiu? Tem uma música agora que bomba, né? Um funk que bomba, né? No Rio de Janeiro, que é aquele leleque, leque, né? Aí o leleque, pô, tem NONEP, então vou botar isso, né? Eu trago isso pro aluno. Então, quando ele escuta o funk, de maneira implícita, ele está lembrando da minha aula. E se ele está lembrando da minha aula, ele jamais vai esquecer. Quanto mais íntima for a sua relação interpessoal com o seu aluno, você sabe da necessidade dele. Porque, um exemplo, você pega um aluno formado em Direito, ele é diferente de um aluno que é formado em Português.
aquele aluno em português ele vai ter facilidade em letras, né? Facilidade na prova. O de direito já vai ter uma certa dificuldade no português e vice-versa. Como aplicadores do direito, nós como aplicadores do direito, nós enxergamos que muitas vezes as legislações não obedecem normas de português. E a gente sabe que o entendimento acaba ficando dúplice, duvidoso. Então, se a gente consegue chegar a cada aluno, através da necessidade de cada um, a gente consegue, sabe, o nosso objetivo. Seja uma aprovação no curso de ordem, uma aprovação num concurso público, sabe? Assim, é algo que eu até me emociono em falar, porque eu amo fazer isso. Sabe? Amo mesmo. A gente vê, você passa isso com muita paixão. Além de tudo isso, você ainda apresenta um programa de rádio. Isso é verdade. Todo sábado. Isso, todo sábado lá no Rio de Janeiro, eu apresento um programa que é chamado Programa de Concurseiro, né? Que eu apresento junto com outros 3, que eu posso dizer, amigos e pais, né? Que eles são um pouquinho mais velhos do que eu. Tem o professor Rodrigo Mota, que eu até brinco que é meu pai branco. Tem o professor Alexander Ruas, que é o meu pai moreno, que eu brinco. Tem o Luiz Caldeira, que também é o expert em todas as bancas de concurso público. Então, a gente se une e apresenta todo sábado, de 7 às 8 da manhã, na rádio 107.1, que também pode ser acessado através da internet. Pelo www.programadeconcurseiro.com. E lá tem a gravação dos últimos programas. A gente entrevista juízes, promotores, diretores de alguns órgãos, bancas, pessoas que integram bancas de concurso público, pessoas aprovadas, professores. Então, um exemplo, se tem uma prova aberta para a Polícia Rodoviária Federal, a gente vai entrevistar professores no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, a gente convida. Tem professores que já vieram daqui de Brasília, professores que já vieram de São Paulo, professores que vieram de Minas. Repete o site pra gente. O site é www.programadeconcurseiro.com.br. Lá você vai encontrar todos os últimos programas, né, em podcast, para você baixar e ouvir a hora que você quiser, e todas as entrevistas. Você vai ter acesso a isso. Perfeito, esse é o nosso programa. Recado dado. Eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Já voltamos com o nosso último bloco do Saber Direito Debate. Professor, tem um livro aí no forno, prestes a sair. Conta pra gente. Isso é verdade. Eu, junto com outro professor amigo meu, nós estamos produzindo, né? Estamos levantando, né, elementos que são cobrados em concurso público, divergências doutrinárias, né? Um exemplo mesmo é da própria Lei 8.112, que eu acredito que seja o primeiro a ser lançado. A gente pega todo o texto da Lei 8.112, com todas as disposições legais e regulamentares que são pertinentes a ela, e com questões de concurso das várias organizadoras, comentadas, e com as possíveis pegadinhas em prova, para poder facilitar o entendimento do aluno, porque não tem aprendizado melhor do que isso. Ele pega o texto legal, aplica junto com questões e com aquelas divergências em cima disso. Então, acredito que já para o início, meados de 2014, já esteja sendo publicado esse livro. Bacana. Isso é verdade. E temos outras dicas aqui que você trouxe para a gente. Vamos comentar um pouquinho sobre eles? Sim, sim. Aí está sendo mostrado da Maria Silva Zenaldo de Pietro, que é um excelente livro para quem quer estudar para concurso público, para a prova da OAB, para os advogados que desejam trabalhar na área administrativa, que, olha, essa área carece muito de bons advogados querendo atuar nesse ramo, porque o advogado acaba tendo a ideia de que ele só vai entrar perante o judiciário e ponto. Não, muitas vezes ele pode resolver conflitos imensos através da via administrativa, seja representando um servidor, seja através da aplicação da Lei 9784, que é processo administrativo em âmbito federal. Então, tudo isso é levado em consideração. Esses livros mencionados aqui na nossa entrevista, eles são livros excelentes. Tanto ele quanto a Maria Silva Zanella de Pietro são excelentes administrativistas. O José dos Santos Carvalho Filho, que a gente chama carinhosamente de Carvalhinho, é excelente o livro dele também. Então, assim, para que o conteúdo do direito administrativo como um todo fique sedimentado para o aluno, a melhor maneira dele estudar, é claro, lendo os dispositivos legais, aplicando sempre isso sobre a ótica da Constituição Federal e através de uma boa doutrina como estas que foram mencionadas aqui. Então, as três abordam de maneira geral... Isso, o direito administrativo como um todo. Isso é verdade. Classificação de
agentes públicos, que foi trabalhado, né, na nossa matéria. Isso isso traz uma ideia, uma proximidade para o aluno. Tem algum específico da Lei 8.112? Então, da Lei 8.112, em específico, a gente acabou não abordando aqui, né, apontando uma doutrina obra específica. Até porque o estudo recomendado da Lei 8.112, que eu faço aos meus alunos e aos candidatos, tanto para a prova de OAB quanto para concurso público, é ler o texto da Lei 8.112, claro, atualizado, o texto atualizado, sempre aplicando ele sobre a ótica da Constituição Federal, porque alguns dispositivos ainda estão dentro da Lei 8.112, que vão de encontro a dispositivos que foram alterados na Constituição Federal, e junto com isso, ele vai fazer a resolução de questões, tanto para a prova da OAB, quanto para as provas de concurso público de qualquer cargo, de qualquer órgão que ele desejar a nível federal. Se ele fizer isso, resolução com leitura das leis, tanto da 8.112 quanto da Constituição Federal, não existe outro caminho a não ser ele ser aprovado, me procurar pela rede social e fazer aquele agradecimento, que esse é o nosso objetivo a ser alcançado. Maravilha, perfeito, é isso aí. Bom, professor, para a gente encerrar o nosso papo, que infelizmente nosso tempo é curto, eu queria que você me dissesse o seguinte, dentro da Lei 8.112, quais são os principais pontos que não podem deixar de ser vistos mesmo pelo aluno? Perfeita a sua pergunta. Os principais tópicos que não podem deixar de serem observados. Primeiro deles, formas de provimento. Porque as formas de provimento, ela vai fazer com que o servidor entenda quando ele pode ser provido, quando ele não vai ser provido. Um exemplo, a nomeação. O servidor nomeado, ele vai ter um prazo de 30 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício, o ato de nomeação é declarado sem efeito. Mas se ele, para firmar o termo de posse. Mas se ele firmar o termo de posse, ele tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Se não entrar em exercício, será exonerado. Você tem a readaptação, quando ele sofre alguma lesão física ou psíquica. Você tem a reintegração, que é quando ele volta para o cargo que anteriormente ocupava, devido à anulação de uma demissão. O aproveitamento, que é quando ele está em disponibilidade e é achado um cargo para ele trabalhar. A reversão, que é quando ele é um servidor de um determinado órgão federal. Passou num outro concurso a nível federal. Se foi reprovado em estágio probatório, o que vai acontecer? Ele volta para o cargo que ele ocupava. Isso é uma recondução. Em alguns estados não permitem esse tipo de recondução. Entendi. No âmbito federal permite. Então, formas de provimento é de suma importância. Outro também são as licenças do servidor, que ele tem que ter noção dessas licenças, todas, tanto licenças quanto afastamentos. E, finalizando, tanto o artigo 116 quanto o artigo 117 da Lei 8.112, que fala das proibições do servidor e fala dos deveres do servidor. Que ali ele vai saber o que é dever dele e o que é proibido ele fazer. E dependendo do descumprimento de um dever ou de praticar uma proibição prevista em lei, ele vai ser submetido a um processo administrativo e disciplinar. Esses pontos são obrigatórios? Não, então. Obrigatórios. Não tem como ele... É de Fugir suma importância. Deles, né? É imprescindível para qualquer tipo de prova ou até mesmo para o servidor que não mais vai fazer alguma prova, mas para entender as disposições referentes ao seu cargo. Isso é muito importante. Tá ótimo. Professor, muitíssimo obrigada Eu pela sua presença. Foi divertida, uma conversa explicativa e divertida ao mesmo tempo. Com muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você também pela companhia de sempre. Mande um e-mail para nós assim que tiver qualquer dúvida, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê na próxima semana, então. Até lá, tchau.